Boa noite, Marli, tudo bem? Desculpe, boa noite. Como sempre, a tecnologia me pegando. Não, tá tranquilo. Boa noite, Hoje, Olá, boa Carlos. noite, Opa, pessoal. boa noite, Carlos. Boa noite, tudo bem aí com vocês? graças a Tudo Deus, tudo em bem? paz. Então, tá Hoje bom. nós temos uma convidada aqui. Ah, legal. Bom, É a Maria Paula, minha neta. Oi, Maria Paula, tudo bem? Sim, Seja bem-vinda, olá, meu Maria anjo. Paula. obrigado. Ok. Bom, agora com esse convidado, com essa convidada ilustre, né? Vamos começar. Ô Marli, desculpa, mas sabe como é que é? A gente vai ficando velho, e a gente vai esquecendo das coisas, né? Imagina, tá Ah, tranquilo. Eu vou anotar hoje direitinho. ah, eu primeiro vamos fazer uma oração, né? Agradecer. Então vamos lá, antes de começar, né? Então, juntos aqui agradecemos a Jesus, nosso mestre querido, a possibilidade de estarmos aqui em oração, em estudo, que os bons espíritos possam nos auxiliar durante a reunião e que tudo possa transcorrer na maior tranquilidade e que possamos cada vez mais aprender conforme nós estudarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a sua vontade. Marli, você pode continuar para mim, por gentileza? Me ajuda, Maria Paula? Maria Pai Paula, nosso. isso, vamos lá, Maria Maria Paula. Paula, faz a oração? Vamos lá, Maria Faz? Paula. Faz, filha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, em nome de Jesus, em nome de Deus. Muito bem. Muito obrigado. Gratidão, Maria. Bom, vamos lá. Então, a parte que me cabia é a parte 3, notícias históricas, correto? Isso, correto. Então vamos lá. Ô Carlos, eu estava pensando em dividir isso, porque é um pouco longo. O que que você acha? É longo mesmo. Divide pela metade, talvez? Isso seria interessante, sim. Certo. Ok. Então eu vou falar até os fariseus, então. Tá. Aí eu já deixo anotado aqui. Sim, Posso anotar, fariseu, separa? pode. Então, Tá anotado, hein? o próximo continua em escribas, tá? Na próxima aula. Escribas. Então, Escribas. Tá. para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão de seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Samaritanos. Depois do cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos
e para agradar Augusto, dele o nome de Augusto, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anatemizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio, a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e Jaffa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus, e não contraem aliança senão entre eles. Nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam o voto, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e à conservação de sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Este foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, da mesma forma que os ebionitas, dos quais ela adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Publicanos. Assim se chamavam na antiga Roma os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda a natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do Império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime na França, e tais como existem ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que, frequentemente, adquiriam e que, em muitos, eram o produto de exações e de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esta palavra se toma em mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Da dominação romana foi um imposto o que os judeus aceitaram mais dificilmente e o que lhes causava maior irritação, dando origem a várias revoltas e transformando-se numa questão religiosa, porque o olhavam como contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, dito o Gaulonita, que tinha por princípio a recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto e, por consequência, a todos aqueles que estavam encarregados de receber. Daí sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, devido à sua função, eram desprezadas, assim como aqueles que com eles conviviam e que eram confundidos na mesma reprovação. Os judeus mais importantes acreditavam comprometer-se, tendo com eles relações de intimidade.
Os portageiros. Os portageiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da arrecadação dos direitos à entrada nas cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Eles sofriam a mesma reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequente nome, o nome de publicano, unido ao de gente de má vida. Essa qualificação não implicava na de debochados e de pessoas de honra duvidosa. Era um termo de desprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Finalmente, fariseus. Fariseus, do hebreu parash, divisão, separação. A tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das escrituras e que se tornavam artigos de dogma. Era, entre os doutores, objetos de intermináveis discussões, o mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de forma, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas que pretendiam ter, cada uma, o monopólio da verdade e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve pelo chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé não era devida senão às escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hircânio, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, este último, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram seu poder e conservaram a terra ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente do proselitismo, inimigos dos inovadores, eles afetavam uma grande severidade de princípios. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. A religião era para eles antes um meio de subir do que objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Por isso eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que estimava, antes de tudo, a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia, na lei, o espírito que vivifica a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos obstinados. Por isso, aliaram-se aos princípios dos sacerdotes, aos príncipes dos sacerdotes, para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer. Bom, eu achei aqui um mapa para que a gente entendesse a localização disso que a gente está começando a ler. Então, por exemplo, a gente tem, essa aqui é a época a Palestina, né, na época de Jesus, tá?
Por exemplo, Jerusalém, está aqui Jerusalém, né? Aqui é a Judéia, né? Jerusalém, para baixo já não eram, não eram regiões dos judeus, você tinha a Pérea, está aqui a Samaria, né? Dos samaritanos, que a gente ouviu agora há pouco, não é? Temos aqui a Galileia, aqui a gente tem Nazaré, né? Não sei se dá para enxergar, mas aqui é Nazaré. Sim. Esse é o lago de Tiberíades, né? Esse aqui é o famoso Rio Jordão e aqui é o famoso Mar Morto, tá? Tá em espanhol aqui. Tinha a Fenícia aqui do lado, aí já não era mais parte de Israel, né? Então a gente vai ouvir falar muito sobre a Galileia, a Samaria e Judéia, tá? Fora isso, né? Por que é importante, na minha opinião, nós conhecermos esses nomes? Porque através deles, né, a gente lê algumas passagens de Jesus, fala dos publicanos, sobre os samaritanos, fariseus, quem eram eles, né? Então, dessa maneira, eu acho que vai ficar bem mais simples. Eu acho que é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que está ok. Eu acho que daquilo que a gente leu, você leu e a gente acompanhou, e o mapa agora, acho que ilustra bem. Ok. Tudo bem. Então, agora é o senhor Carlos, não é isso? Não, é eu. Marli, é Não, verdade. Ei, Maria. ó, eu O fazendo confusão Carlos, de novo. Eu o encerro. Carlos, o Sim. Carlos judiou de mim aqui, viu? Oi, Carlos. Eu? É enorme o texto. Então, mas vamos dividir também, que nem o Sim, Marcelo sim. fez. Vamos dividir, Ah, tá. Vamos dividir. Veja onde Sabe que você acha melhor parar. A Uhum. gente não precisa acabar no dia, não, gente. Não, não. Ah, não, tudo bem. Posso começar ou você quer colocar alguma coisa, Carlos? Não, pode começar. Então, tá. O introdução, acho que é o quarto, né? Olha um pouquinho. Vou lá, tá? Vamos lá. Conforme notamos acima, os próprios seres se comunicavam-se, designam a si mesmo pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou um universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isso é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade entre as diferentes espécies de seres corpóreos. Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe
superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujo instinto lhes são comuns pela alma. Participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que prende ao corpo ou espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós, no estado normal. Porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes. Não são iguais nem em poder, nem inteligência, nem saber, nem moralidade. Os da ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza dos seus sentimentos e por seu amor ao bem. São anjos ou puros espíritos. Os da classe que se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição mostram-se os da categoria inferiores. Na sua maioria, elevados das nossas paixões, o ódio, a inveja, os ciúmes, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e inconsequências parece ser o que neles predomina. São espíritos estúpidos ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que lhe cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido uma absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova experiência material. Após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra ou quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso
depende dos esforços que façam chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que estão encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso, a de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de reencarnar, conserva-a depois de haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma de todos aqueles que conhecera na Terra, e todas as suas existências anteriores lhe desenham na memória, como lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Quer que para aqui? Pode Oi? ser? Pode ser. Pode ser? Então, deixa eu dar um traço aqui. Então, a semana que vem começa o espírito encarnado, é isso? Isso, o espírito Ok. encarnado. Aí, se Vou colocar vocês aqui. quiserem, eu posso continuar. Não, Então, tá bom, né? Tá bom. Deixa eu anotar, Não, então. eu digo assim, a semana que vem eu posso dar continuidade. Bom, Eu acho que a gente pode manter o revezamento. sim. Pode, né? Então, tá. Então ele continua em O Espírito Encarnado, é isso? Isso, eu já fiz da influência da matéria. eu já fiz um asterístico aqui, sabe por quê? No meu livro eu não consigo enxergar, porque eu tô com coisa no olho, né? Sol, e eu tive que imprimir para me poder enxergar. Mas isso é coisa que acontece e a gente tem que se esforçar, não é verdade? Ah, sim. Com certeza. Ô, Carlos, Oi. eu entendi bem esse texto que eu li, entendi que Deus é soberano, né? Deus que fez tudo, todos os mundos, o universo, tudo. Entendi que há espíritos, né, que já estiveram na Terra, dizem que estiveram na Terra, como o irmão André Luiz Bezerra de Menezes. Eu compreendi também que a gente, que é esse corpo, né, não sei em que estado, e que depois a gente, quando ascende ao mundo espiritual, ganha muito maior liberdade. Entendi também que não. Sim, tá certo. Nós ganhamos muito maior liberdade e que o que acontecer, eu vou falar do coração, tá? Eu vou falar do meu coração. Tudo que acontece com a gente são nossas ações que vão determinar a nossa evolução no mundo espiritual. Sim. Que quanto mais a gente poder estar mais perto da espiritualidade, dos bons espíritos, que a gente puder ter uma conduta moral com Cristo, melhor é para nossa para o nosso espírito. Assim a gente vai desenvolvendo, progredindo cada vez mais, tendo chance de ser pessoas melhores do que somos hoje. Porque se nós estamos aqui no mundo de prova e expiação, é porque a gente está aqui por alguma coisa, ou por uma expiação, por prova, mas de qualquer maneira tudo é um grande aprendizado, não é verdade? Na verdade, nós passamos por cada mundo. Então, o espírito, quando foi criado, logo lá no começo, ele passou pelo primeiro mundo, que é o mundo primitivo. No segundo, que é o mundo de provas e expiações. Então, ele precisa... É esse que nós estamos agora? Exatamente. Ele precisa, nós, espíritos aqui encarnados na Terra, precisamos de tudo isso que está acontecendo para a gente poder criar casca e evoluir. Se a gente assim não fizer, a gente vai voltar em outro momento, dali onde a gente parou, a gente vai prosseguir até a gente conseguir entender que os estupros que acontecem hoje não são obra do acaso, não adianta a gente querer pegar uma arma e sair matando todos eles, que nós vamos ser iguais a eles. Sim. Porque nós vamos também cair na mesma faixa vibratória. Então, a partir da questão, se não me falha a memória, da número 110, nós vamos estudar as classes de espíritos.
São os espíritos inferiores, espíritos medianos e espíritos puros. E nós vamos poder nos situar nessas categorias. Ele fala hoje, por exemplo, que Deus é eterno. Só Deus é eterno. Todos os outros espíritos são imortais, mas não são eternos. Por quê? Todos nós fomos criados. Se a gente foi criado, a gente não é eterno. Eterno é só Deus que criou. Entendi. Eu gostaria só de fazer uma colocação aqui para vocês. Pode falar, enquanto eu acho aqui, por favor, Marcelo. Não, pode falar. Ela está procurando. Não, eu estou procurando aqui. Ah, tá. Olha, veja bem, uma coisa que é importante a gente saber a gente está nesse mundo de prova e expiação porque é um karma nosso, né? A gente não está de coitadinho aqui, né? Se a gente está aqui é porque, né, alguma coisa não foi muito bem feita. E para que nós possamos continuar aqui, quando a Terra se tornar um planeta de regeneração, nós temos que merecer isso. Senão, nós não vamos ficar aqui, né? Nós vamos para outros lugares de acordo com a nossa evolução, de acordo com nosso orgulho, ou as nossas baixas inclinações. Então, eu acho importante, né? Marcelo, o fato de sermos espíritas não quer dizer nada, né? Absolutamente nada. Não, nada. Nós passamos passo a passo. Sim. O primeiro mundo é o mundo primitivo. O segundo é o de expiação. Esse nós já passamos por ele, nós né, cara? Nós não vamos passar do 1 para o 3. Certo. Então, não. nós estamos no mundo de expiação e de provas porque é o nosso momento dele. Sim. Para irmos para o mundo 3, que seria o de regeneração, aí nós precisamos fazer todo aquele esforço que nós estamos falando desde o início do nosso estudo. Sim. Que é nos aprimorarmos, seja através do estudo, seja através das nossas caridades. Tudo isso é que a gente vai acumulando como ponto positivo para a nossa evolução. Sim. Mas do 2 para o 3. Nós não passamos do 1 para o 3. Por mais que a gente tenha feito é como na escola, né? Eu não saio do 8º ano para o primeiro colegial ou agora ensino médio. Eu tenho que passar no 9º ano. Mas você também não passa do 8º ano para o 7º, passa? Você não regride, mas você marca passo. Dizem os espíritos que dizem alguns espíritos da atualidade que aqueles que não forem capazes de fazer essa reforma íntima, quando a Terra se tornar um planeta de regeneração, não vão permanecer aqui, né? Eles vão para outro lugar, né? Porque aí eles vão para outros lugares, Marcelo, onde ele não vai regredir. Não, regredir nunca. O mundo 1 para o mundo 2. Sim. Porque aqui fala que o mundo espiritual é progressista, né? Sim. Sabe como eu comparo isso? Eu comparo aquele aluno que repete de ano. Perfeito, eu também. Exatamente. Eu também penso assim. Ele está no 7º ano, ele não vai para o 6º, ele vai para o 7º de novo. Ele permanece. E para o 7º de novo, quantas vezes for necessário. Sim. Só que quem estava no 6º sobe. Exatamente. Então, sabe uma coisa que eu queria perguntar para vocês? Tem um pedacinho que fala, entre os inferiores, os que não são muito bons, nem muitos maus, antes perturbadores e enredadores, né? Do que perversos. O que ele quer dizer os espíritos superiores e os espíritos inferiores. Mas entre os inferiores, tem aqueles que não são bons nem maus, mas são, assim, perturbadores. Eu queria entender isso. Aquele espírito que ele não faz o mal pelo mal. Ele faz o mal por não fazer o bem.
Entendi. Entendi. É porque o fato de você não fazer o bem já é um mal, concorda? Concordo. Porque, assim, eu aprendi que a caridade é fundamental no kardecismo. Sim, e não só a caridade, nós não podemos ser hipócritas, né? Apontar o Uhum. dedo e não nos melhorarmos. A gente tem que ser verdadeiro, né? Porque a gente pode mentir para os outros, mas para Deus a gente não mente. É verdade. Na verdade, nem para nós, né? Sim, sim. É, Na verdade, não. Eu minto para o Marcelo, falando que tudo que eu faço, mas dentro de mim eu sei que eu não fiz. é verdade, Exatamente, é verdade. exatamente. Mas olha, é assim, é um prazer enorme estar aprendendo com vocês. Eu tenho minhas dificuldades. Eu peço muito a Deus para que eu possa fazer jus a esse ensino, sabe? E que eu possa realmente trazer para os meus dias tudo isso que eu estou aprendendo, sabe? Estou tentando melhorar, assim, devagarinho, pensando mais Estamos, na. estamos. Mas todo dia, Marcelo, eu estou fazendo uma reflexão, sabe? Isso é bom. De como foi o meu dia, sabe? E o que eu posso melhorar amanhã, entendeu? Sim. E então, para mim, está sendo assim, valioso. Eu espero que Deus me ajude nessa caminhada, Ah, ele porque ajuda. não está sendo fácil. Ele Eu ajuda. nunca pensei que gente, eu nunca pensei que estudar eu ia ter, olha, eu tô com um cisto no olho, no Hum. olho. Eu falei, mas isso não vai me pedir de ler. Eu fui lá, pus em 16 e imprimi para ler, porque, É isso aí. entendeu? Não vai impedir, não vai, né? Não tem que se esforçar. Opa, Sim, com com certeza. certeza. Com Eu tô- certeza. Hoje foi meu dia de fazer esse esforço. Sim. Obrigada, Eu, gente. eu comecei a frequentar uma casa espírita em 1998. Ah, Janeiro, fevereiro daquele ano eu comecei. Passado, em março, acho que foi, uma moça, uma senhora chamada Eva, conversando comigo, falou assim: Carlos, a partir de agora, que eu fui procurar ela, que eu queria estudar, não só frequentar a casa. E ela me disse assim: Carlos, a partir de agora, você vai ver o quanto você vai ser tentado a não vir. É Um verdade. dia é o trabalho, um dia é seu filho que vai chorar, porque naquela época o Giovanni tinha 3 meses de vida. É o uhum, filho que vai chorar, um dia é a esposa que não vai estar bem. Cada dia vai ter uma situação para exatamente. você não vir. Então, cuidado. Você vai precisar ter muita perseverança. Sim, Então, sem é o que dúvida. Está acontece acontecendo comigo. comigo, Carlos. É o que acontece com a gente. A gente se esforça, vai vir alguma coisa de fora e nós vamos ter que rebolar mesmo. É, com toda, não é só com você não, Marli, é todos nós, somos todos nós. Tá? Mas eu faço uma prece, peço auxílio ao meu mentor, sabe? E estou seguindo em frente. Estou tomando passe todos os dias, online, né? Lá pelo NEAP de Praia Grande. Uhum. E vamos tocando o barco, porque se a gente deixar para o externo, né? Aí a gente não consegue, vai ficar patinando mesmo. Eu não quero Sim. patinar mais. Ah, nem eu. Nós não queremos. Não. Bom, Carlos, Vamos lá, Carlos. você quer fazer? Podemos encerrar? Podemos, acho Podemos, que podemos, né? Bom, então vamos lá. Só para eu anotar aqui. Semana que Uhum. vem, quem faz o evangelho? É você. Ou eu? Então vamos anotar aqui. Deixa eu marcar Evangelho. aqui. Carlos Escribas. Evangelho. Carlos. Evangelho Escribas. Isso. Aí o livro dos Espíritos Sou eu. É o... é o. Isso. Ok. E aí quem encerra então é a Marli. Isso. Maravilha. Beleza. Então vamos lá. Então vamos acalmando os nossos corações, serenando e silenciando as nossas mentes, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga, com esses irmãos benevolentes que nos acompanham todos os domingos em nossos estudos.
o nosso anjo de guarda, nosso guia, nosso mentor, enfim, esse irmão que está ao nosso lado diariamente, diuturnamente, que eles possam nos amparar, nos socorrer. E os irmãos que aqui foram trazidos para estudar conosco saiam igualmente esclarecidos, assim como nós. E a espiritualidade que nos amparou, que nos ajudou, nós agradecemos a eles por mais uma vez estarem conosco. E essa nossa vibração de carinho, de amor, de paz, seja estendida por todo o nosso planeta Terra. Esse planeta que passa por dificuldades, por tribulações, com mais uma guerra, que aquele que provocou a guerra receba a nossa vibração de carinho, de amor e de paz. Aquele que recebe a guerra, ele também receba a nossa benevolência, o nosso amor, para que eles possam sair desse momento de dificuldade. Que a nossa vibração também chegue ao nosso país, o Brasil, que também tem seus momentos de dores e dificuldades. Que os nossos políticos, governo federal, governos estaduais, que todos eles recebam também o nosso carinho, o nosso afeto. E também nós, nossos entes queridos, os lugares onde a gente trabalha, que todos também recebam esse carinho e este afeto. E que todos tenhamos uma semana repleta de muito carinho, de muito amor e de muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Esteja. Ok. Muito Obrigado, bom. pessoal. Obrigado a vocês por mais esse estudo. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão a vocês. Até a próxima, se Uma Deus boa quiser. semana, pessoal. Até Boa lá. semana para Boa vocês semana. também. Tchau. Tchau, tchau.